nós vamos dar início hoje ao nosso curso de Cristologia. Glória a Jesus. Como foi prometido, nós estaremos iniciando pela aula bônus, tá? Introdução à Teologia. Então nós vamos dar início hoje falando sobre Introdução à Teologia. O que é teologia, tá? Então nós vamos ser bem breve, tá? O intuito não é ficar muito em cima da introdução, mas nós vamos dar aí uma repaginada para que fique de uma forma mais acessível esse conteúdo para vocês. Bom, o nosso curso ele se chama Curso de Cristologia, tá? Além das superfícies da Cristologia. Bom, primeiro, por que além das superfícies? Porque tudo aquilo que está na superfície, ele é raso, ele é superficial. E nós queremos fazer algo muito mais trabalhoso, algo muito mais valoroso, tá? Que agregue muito mais valor. Então nós queremos trazer um conteúdo além da superfície, tá bom? Bom, primeira coisa, antes de nós darmos início, tá? Primeira coisa, se a teologia não te faz dobrar os joelhos, esqueça, tá? Se a teologia ela não te faz orar, ela não te faz dobrar os teus joelhos, esquece a teologia. Teologia boa, ela faz com que nós dobremos os nossos joelhos e rendemos toda a glória e toda a graça ao Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, oração é fundamental para o cristão. Oração é fundamental para o estudante de teologia, para os amantes da Bíblia Sagrada. Tá bom, meus queridos? Então vamos dar início ao nosso curso hoje, curvando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos e fazendo uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia. Nós queremos te agradecer ao Senhor por esta aula maravilhosa. Meu Deus, que o Senhor venha abrir, Deus, o nosso entendimento, para juntos, ó Deus, aprendermos mais de Ti. Deus, eu quero abençoar cada um desses, ó Deus, que tem estudado conosco. Cada aluno, meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira pergunta que fica em nossa cabeça: por que fazer teologia? Por que o cristão, por que o ser humano, ele precisa fazer teologia? Primeiramente, a teologia não deveria ser somente para os cristãos, somente para evangélicos, católicos, tá? Para aqueles que seguem a Cristo. Mas a teologia ela deveria ser fundamental para todo o homem, para toda a humanidade, porque ela traz-nos uma reflexão muito maravilhosa e nos faz entender, em nome de Jesus, meus irmãos, ela nos faz entender o propósito de Deus para a humanidade. Bom, o crente em Cristo, o crente em Deus, ele precisa se preocupar em ter conhecimento bíblico. A Bíblia ela vai nos dizer em Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Oséias capítulo 4 e versículo de número 6 diz assim: o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. E o que é que nós temos visto nos nossos dias? O que é que nós temos visto nos dias atuais, dentro da igreja? Nós vemos muitos ensinos fraudulosos, nós vemos muitas heresias sendo implantadas no meio do cristianismo. Quantas heresias, quantos falsos pastores hereges, religiões heréticas que têm se levantado no meio da igreja com falsas doutrinas, quantos falsos profetas têm destruído muitas igrejas, têm destruído vidas, pessoas com falsas profecias. E nós, como servos de Deus, nós temos o dever, nós temos a obrigação
de estudarmos a palavra de Deus, de aprendermos mais acerca da palavra de Deus, para que nós venhamos defender o Evangelho, defender a palavra e não sermos contaminados com esses falsos ensinos que têm se levantado em nossos dias. Meus irmãos, nós precisamos estar blindados em Deus. Precisamos estar blindados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, as Escrituras, ela precisa nos blindar a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos ser enganados ou dominados por falsos pastores, por falsos ensinos. Nós conhecemos aí tantas pessoas, eu mesmo conheço muitas pessoas que estão frequentando dominações, que têm pregado coisas que não são bíblicas, que têm pregado ensinos que não são ensinos de Deus, não são cristocêntricos, não tem Jesus como centro do seu ensino. Meus irmãos, uma falsa e maldosa teologia, uma teologia diabólica, tem sido ensinado dentro das nossas igrejas. Tem se levantado teologia coach, teologia da prosperidade, teologia que ensina que nós somos o centro de tudo, que ensina que Deus ele é obrigado a satisfazer as nossas vontades, que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que nós queremos. Meus irmãos, tem sido ensinado por aí dentro das igrejas que se Deus ele não fizer, Deus ele não é Deus, que nós temos que colocar Deus na parede para que Deus ele venha fazer aquilo que nós queremos. Isso é um ensino frauduloso. Glória a Deus. Quando nós falamos de teologia, muitos pastores, eles acabam tendo aversão à teologia. A teologia tem sido alvo de críticas dentro da própria igreja, e isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha dentro do cristianismo. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Nós vamos aprender por quê. Nós vamos entender através deste pequeno curso o porquê que não estudar a teologia e por que estudar teologia tem sido alvo de crítica. Bom, esses pastores, essas pessoas, esses religiosos que têm ensinado que a teologia ela é má aos olhos de Deus, que a teologia ela é um veneno dentro da igreja, eles muitas das vezes se baseiam no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 6. Lá nós vamos ver, dentro desse texto, que a letra, ela mata. E eles usam deste versículo para dizer, não faça teologia, porque a teologia, ela mata o crente. Porque a teologia, ela esfria o crente. Meus irmãos, primeiramente, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, não está dizendo que a teologia, ela mata. Eles usam do texto de que a letra, ela mata, mas o Espírito, ele traz vida. O Espírito, ele vivifica para apedrejar a teologia. Porém, eles fazem malabarismo teológico em cima deste texto, que não quer dizer isso, não tem nada a ver com isso. Quando a Bíblia, ela fala que a letra mata, o que será que a Bíblia quer dizer com este pequeno texto? Meus irmãos, quando a Bíblia fala que a lei ela mata, que a letra ela mata, a Bíblia está falando acerca da lei. A lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. A lei ela matava, mas o Espírito do Senhor que desce sobre o homem no Novo Testamento, ele traz vida, e vida com abundância, meus irmãos. Vida com abundância. A ignorância do homem faz com que ele tenha aversão à teologia.
A ignorância do homem faz com que ele pregue contra a teologia, sem ao menos saber o que é teologia, sem ao menos entender, sem ao menos ter frequentado uma aula de teologia. Eles apontam o dedo e falam: não, teologia é do diabo, teologia esfria crente. Meus irmãos, eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito, e essa frase ela diz o seguinte: teologia, ela não esfria crente, ela apaga o falso fogo. Teologia não esfria, não desvia, não afasta, não deixa que nós deixamos de crer no Senhor, não. Ela apaga aquele falso fogo do falso evangelho, do evangelho enganador, do evangelho que corrompe, do evangelho que coloca o dinheiro, coloca a prosperidade acima da palavra de Deus. Essa teologia é uma teologia falsa, essa teologia é uma teologia de engano, mas a teologia verdadeira, ela traz a presença de Deus, ela nos aproxima da presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Meus queridos, outro adendo. Eu já vi falando por aí que teologia é um curso que as pessoas fazem para se tornarem pastores. Isso é muito perigoso. Teologia não forma pastores. Teologia forma pensadores. Teologia forma teólogos. Quem forma pastor é Deus. Quem levanta pastor é o Espírito Santo. Quem levanta o pastor é a chamada de Deus sobre a vida da pessoa. Teologia, ela traz uma bagagem de discernimento, ela traz uma cultura, ela traz um entendimento, tá? Para nos aproximar de Deus. Mas ela não nos forma como pastores. Quem forma é o Espírito Santo. Amém? Bom, vamos à definição. Definição da palavra teologia. Bom, primeiramente, teologia, ela é uma palavra que vem do grego, tá? Teologia, no grego, e ela se divide em duas pequenas palavras. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, tá? Então, teologia é o estudo de Deus. Porém, preste atenção, essa definição ela não é muito aceita entre os teólogos. Por quê? Porque partimos do princípio que o homem ele não tem por objetivo, ele não tem por capacidade estudar sobre Deus. E que Deus ele não pode ser objeto de estudo. Deus não é objeto de estudo. E o que nós estudamos então? Se nós não estudamos Deus, se Deus ele não pode ser estudado, o que nós estudamos dentro da teologia? Nós estudamos a revelação de Deus. A verdade é que nós não estudamos Deus, mas a sua revelação, da forma que Deus ele se revela, da forma que Deus ele se revelou. Como não é possível estudarmos Deus diretamente, porque ele não é um objeto a ser estudado, tá? Então nós estudamos a revelação a revelação de Deus. Então nós vamos estudar Deus a partir daquilo que Ele nos revelou. Nós vamos estudar Deus a partir daquilo que Ele nos revelou. Meus irmãos, é muito importante que nós anotamos tudo, que nós tomemos nota de tudo aquilo que nós estamos ouvindo e estamos aprendendo, tá? Porque a nossa mente ela é falha, Então, muitas das vezes nós estamos aqui, estamos absorvendo bastante conteúdo, tá? E daqui a pouco nós esquecemos tudo. Então, tome nota, pega um caderno, pegue aí um bloco de anotações e começa a tomar nota de todo o conteúdo. Eu tenho uma apostila aqui, e a apostila diz assim: a teologia é um estudo sempre em andamento, pois o homem ele é finito e não chega a um ponto de compreender plenamente o infinito. Nós somos finitos e não conseguimos compreender plenamente um ser infinito. Não somos capazes de compreender plenamente
a mente de Deus. Deus é Deus, o homem jamais vai conseguir compreender a mente de Deus. Meus irmãos, vou continuar fazendo essa pequena leitura. Tá? Eu marquei algumas coisas aqui importantes. É somente pela autorrevelação de Deus que se pode conhecer a Deus. Somente pela autorrevelação de Deus que nós podemos conhecer a Deus. Deus é o ponto de referência de todos os temas da teologia. Teologia não é um produto da imaginação humana. Deus é o centro de toda teologia. Glória a Jesus. Meus irmãos, o que nós sabemos de Deus é somente o que Ele nos revelou e aquilo que Ele permitiu que nós viéssemos compreender ou saber acerca de Deus. Então, tudo o que o homem sabe a respeito de Deus é somente aquilo que Ele revelou para o homem. Então, se faz uma pergunta necessária. Então, nós conseguimos compreender Deus por completo? Não conseguimos compreender Deus por completo. Obviamente, não conseguimos. Primeiro, porque Deus ele não disse tudo, mas somente o que era necessário para o homem saber. Nós não sabemos tudo, mas sabemos o que é necessário para que nós venhamos entregar as nossas vidas ao Senhor e sermos salvos, canais, instrumentos de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós conhecemos Deus pela autorrevelação de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é a base, ela é a fonte, ela é o sustento de toda a teologia. Um grande pensador, um grande teólogo, Aquino, ele diz assim, apresentou em sua obra, ele apresentou, um grande historiador, um grande entendedor, um grande pensador, um grande teólogo, ele apresentou em sua obra intitulada Suma Teológica, a ideia de Deus como primeiro motor. E ele diz assim, abre aspas, é necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro, e este todos entendem, é Deus. Desta forma, teologia passa a significar o pensamento a respeito de Deus. Meus irmãos, a fonte, a dúvida e o questionamento sobre determinado objeto são os estímulos que conduzem o homem a buscar a verdade sobre Deus. A vontade, a dúvida e o questionamento. Vou repetir mais uma vez. A vontade de estudar, a dúvida de compreender, de saber mais e o questionamento sobre determinado objeto são os estímulos que conduzem o homem a buscar a verdade sobre Deus. Queridos, a teologia ela é dividida em sistemas, tá? A teologia ela é dividida em sistemas. Quando nós falamos acerca dos sistemas, das divisões da teologia, nós falamos da teologia sistemática, que é uma das formas de estudarmos e compreendermos acerca da teologia. É uma das divisões da teologia. Então, a teologia sistemática é a forma de estudar a revelação de Deus por trás dos temas, por meio dos temas. Tá? Eu tenho aqui algumas obras de teologia sistemática. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Aqui está em divisões, em sistemas, em cadeias, uma série de estudos acerca das doutrinas de Deus, dos ensinamentos de Deus. Eu tenho uma outra obra sistemática, Teologia Sistemática de Louis Berkhof. Também é uma obra excelente, onde nós conseguimos compreender e aprender mais acerca de Deus. Em cima de uns sistemas,
uma divisão de estudos acerca de Deus. Tá? A maioria dos livros de teologia sistemática, elas usam subtemas, usando como base os termos gregos. Tá? Então, todos esses subtemas, eles são divididos em subtemas, tá? E todos eles estão em grego, tá bom? Então, nós, neste curso, nós estamos estudando uma doutrina da teologia sistemática que foi dividido, que é a doutrina de Cristo. Então, nós estamos estudando a cristologia. Ainda não entramos na cristologia, estamos na introdução à teologia. Porém, o nosso curso, ele é o curso de cristologia, uma das doutrinas, das divisões da teologia sistemática, tá bom? Bom, dentro dessas doutrinas da teologia sistemática, dentro dessas divisões, nós podemos então encontrar dentro dessas fontes bibliográficas, dentro destes livros, o estudo acerca da teontologia. Teontologia é o estudo da teologia própria, ou o estudo de Deus Pai. Cristologia, o estudo de Deus Filho, o estudo de Cristo. Pneumatologia, pneuma vem de sopro, espírito. Então, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Bibliologia, é o estudo das Sagradas Escrituras, o estudo da Bíblia. Antropologia, vem de antropós, do homem, é o estudo acerca do ser humano, o estudo acerca do homem. Amartiologia, a hamartia, pecado, é o estudo sobre o pecado. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. Angeologia ou angelologia, vem de ângelos, que é anjo, o estudo dos anjos. Demonologia é o estudo acerca dos demônios. Eclesiologia, que vem da palavra eclesia, que é a igreja, o estudo acerca da igreja. Escatologia, o estudo das últimas coisas. O estudo da volta de Cristo. Bom, meus queridos, hoje nós estudamos teologias, porque muitos homens, cheios do entendimento, cheios do conhecimento de Deus, ao longo de todos esses anos, foi se levantado muitos teólogos, muitos pensadores. E a teologia, ao longo dos anos, ela foi ganhando um corpo, através dos pensamentos, através dos estudos, através de toda a teologia que foi criada acerca de todos esses anos. E graças a todos esses pensadores, hoje nós temos um estudo extraordinário da teologia. Muitos pensadores cujo nome deles ressoa dentro das igrejas até os dias de hoje. Muitos estudiosos que até hoje são comentados porque foram grandes homens, instrumentos de Deus. Um desses nomes todos nós conhecemos foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um grande instrumento de Deus. Outros nomes para que você possa aí depois procurar saber a respeito desses grandes homens de Deus. Policarpo de Esmirna, Clemente de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Agostinho, São Tomás de Aquino. Meus irmãos, procurem saber. Inclusive nós teremos um curso acerca da história da igreja, e nós vamos falar acerca de todos esses nomes e de muitos mais outros. Procurem saber acerca dos pais apostólicos, grandes homens, mártires que morreram por pregar a palavra de Deus. Procurem saber acerca dos pais da igreja. Nós temos hoje muita fonte de conhecimento, muita fonte histórica, fontes ricas em conteúdo teológico.
graças a diversos nomes que nos deixaram, nos presentearam com tamanho estudo, com tamanho ensinamento. Meus irmãos, que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Muito obrigado por chegarem até aqui, tá? Em breve nós estaremos aí dando início às aulas de Cristologia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.